Olá, a graça e a paz de Jesus Cristo. É sempre uma satisfação preparar os estudos bíblicos e contribuir com o seu crescimento espiritual, com o nosso crescimento espiritual. Hoje eu preparei essa aula e nós vamos estar conversando sobre árvores e a história de Natal. Mas, primeiramente, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo oração para que o Senhor nos capacite, nos dê entendimento da sua palavra conforme Ele quer. Está bem? Senhor Jesus, clamamos a Tua presença nesse momento de estudo da Tua palavra, dá-nos entendimento e clareza, faz algo novo em nossas vidas a partir desse estudo. Te agradecemos pelo Teu Santo Espírito que nos capacita, que nos encoraja, que nos santifica e nos torna discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Que sejamos instrumentos de Cristo neste mundo. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém? Pois bem, eu quero dizer que os textos bíblicos em destaque, nós estaremos lendo vários textos, mas eu quero destacar o texto de Gênesis, capítulo 2, verso 17, Gênesis 2, 17, Gálatas 3, 13 e Apocalipse 22, 2. Nós estamos em dezembro e na época de Natal. Uma das coisas que mais eu gosto nessa época de Natal são as decorações. Normalmente nós ficamos a buscar quais ruas e casas já estão enfeitadas, já estão decoradas. Em algumas cidades eu sei que até há uma competição de qual rua, qual casa é a mais bela, a mais decorada, a mais iluminada. É uma época encantadora. E eu também quero dizer, aproveitando esse momento, que eu sou grata às mulheres voluntárias da nossa igreja metodista em Lorena, que trabalham várias horas em dezembro para fixar as decorações de Natal, para tornar aquele altar mais iluminado ainda. Então é uma época maravilhosa, nos sentimos, parece que mais ativos, mais iluminados mesmo. E eu já ouvi algumas pessoas dizendo que árvores de Natal são um símbolo de cultos pagãos. Sem dúvidas, nós podemos traçar o pinheiro, além de vários outros elementos, de volta a mitologias e religiões pagãs. Por isso que algumas pessoas afirmam que estamos tomando emprestado costumes pagãos, e isso é algo perigoso. Mas os pagãos não foram os primeiros a usar essas coisas, né? Quando estudamos religiões e costumes das culturas mundiais, nós vemos ecos do Evangelho em todos eles, né? Resquícios de verdade, porém envolvidos em mentira e distorção. Mas o profeta Isaías falou da parte de Deus quando afirmou em Isaías 60, 13... Eu vou ler aqui para vocês, tá bem? Vejam bem, a glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o olmeiro e o bucho, conjuntamente, para adornarem o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. Então vejam aqui que ele cita o cipreste, que é uma árvore sempre verdinha, da família das coníferas, ou seja, um tipo de pinheiro, um tipo de araucária. Ele fala também do olmeiro, que é conhecida como barba de bode. Essa planta não dá fruto, mas sustenta a videira para dar bons frutos. Ele fala aqui também do bucho, que é uma espécie de cedro, assemelhando-se geralmente ao cipreste. Então, são árvores, né, da família das coníferas. Quando ele fala que conjuntamente essas árvores para adornarem o lugar do meu santuário e farei glorioso o lugar dos meus pés. O lugar dos meus pés aqui está sendo usado como sinônimo de santuário, significando em primeiro lugar o templo de Jerusalém e depois a igreja do Novo Testamento, que Deus, na sua segunda vinda,
irá transladar, ou seja, transferir para Jerusalém celestial, na qual o único santuário será a presença de Deus e de Jesus, conforme nós podemos ler lá em Apocalipse 21, 22, que diz assim: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Em outras palavras, Deus era honrado com essas árvores esplendorosas utilizadas na construção do seu santuário. Sua glória, a glória de Deus era manifestada nos pinheiros e no cipreste. Então, o templo de Deus seria embelezado por esses materiais. Olha que maravilha, como é bom a gente ter esse estudo. Ou seja, estudar a palavra, buscar mesmo, o significado de tudo isso que nós usamos atualmente. Então, não deveríamos ficar surpresos que Satanás e seu mundo demoníaco falsificaria e corromperia até mesmo isso, assim como imita todas as demais coisas. Então, ele levou seus seguidores a adotar o pinheiro e outras plantas para que Deus não fosse glorificado acima da criação, para que o nosso apreço e nosso uso como motivação pura da criação de Deus para comunicar a verdade bíblica fossem entendidos errados, ou mais tragicamente ainda, não entendidos de forma alguma. Então, a propósito, era assim que um monge convertido, Martinho Lutero, aqui no estudo eu pude descobrir isso, que Martinho Lutero enxergava as árvores de Natal. Então, o Martinho também cita esse mesmo texto de Isaías 60:13. Lutero, em meados do século XVI, ele utilizava árvores e as enfeitava com velas em seus galhos. Essa decoração era a forma como ele transmitiu ao seu mundo na época que Jesus Cristo era a luz do mundo. Então, até onde sabemos, Lutero foi a primeira pessoa a atrelar luz como símbolo de Cristo à árvore de Natal. Então, nos últimos dias, eu tenho pensado bastante sobre a árvore de Natal. Eu creio que vocês também, porque nós gostamos de decorar as nossas casas com árvores de Natal. E elas são tão lindas e algumas tão majestosas. Muitas vezes as crianças gostam de montar aquela árvore enorme, majestosa mesmo. E se nós observarmos, veremos que o Evangelho de Cristo está inegável e singularmente relacionado a algumas árvores. A história de Natal e algumas árvores. Esse é o título da nossa aula de hoje. Então vamos parar para pensar que a história de Natal e algumas árvores caminham de mãos dadas. Então vamos lá, quero falar sobre a primeira árvore, a árvore da proibição. Era uma vez uma árvore muitíssimo especial, criada por Deus no jardim do Éden. Então a Bíblia registra em Gênesis 2, de 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, essa árvore representava a única proibição nesse jardim de prazer, que é o significado da palavra Éden, a palavra hebraica Éden, jardim de prazer. Deus disse para Adão: Adão, você pode comer o fruto da árvore que bem quiser, só não coma daquela ali, se comer, morrerá. Essa era a árvore da proibição. Por causa disso, ela também foi a árvore da prioridade. O que seria mais importante para a humanidade? Obediência, adoração
e comunhão a Deus, ou desejo egoísta, desobediência e independência do Criador? Será que o homem escolheria seguir a Deus ou afrontaria o Criador e seguiria a sua própria vontade? Bem, você já sabe a resposta e aqui nós poderíamos nos aprofundar bem mais nesse estudo falando sobre isso. Mas eu acho interessante que quando o segundo Adão, Jesus Cristo, foi apresentado ao ministério pelo profeta João Batista, Jesus foi assediado imediatamente por Satanás no deserto. Então, será que Jesus Cristo questionaria a palavra de Deus? Será que ele afrontaria a palavra de Deus? Satanás lançou pelo menos 3 tentações diferentes sobre ele. Nas 3 vezes, Jesus Cristo respondeu: está escrito, está escrito, está escrito. Então, deixe o Messias nos ensinar, né? Deixe Jesus Cristo ensiná-lo a seguinte lição inesquecível. O caminho para a vitória espiritual depende dessas 2 palavras. Está escrito. Não importa qual seja a atração, não importa qual seja a pressão, não importa qual seja a tentação. Se você obedecer ao que foi escrito, se você seguir o que foi escrito, se você aplicar o que foi escrito, se você se submeter ao que foi escrito, então permanecerá firme, de pé e não cairá. Amém. Adão e Eva tropeçaram e ambos fugiram de Deus. Adão disse a Deus em Gênesis 3:10, ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Essa é a primeira vez na história da humanidade que testemunhamos alguém experimentando medo, alguém experimentando o medo. Então, antes de Deus expulsar Adão e Eva do jardim, Deus lhes deu uma promessa em Gênesis 3:15. A semente da mulher, o Messias, esmagaria a cabeça da serpente, Satanás. E Satanás feriria apenas o calcanhar do Messias. O Messias vindouro, que carregaria sobre si a penalidade do pecado de Adão, seria ferido no processo. No entanto, no mesmo processo de redenção, ele esmagaria a estratégia de Satanás ao derrotar a morte e vencer o túmulo. A outra árvore que eu quero conversar com vocês é a árvore do perdão. No contexto da primeira árvore, Adão e Eva ouvem de Deus sobre algo que acontecerá em outra árvore. Será que eles sabiam sobre o Messias? Sim. Será que eles sabiam sobre a crucificação? Sim. Os crentes do Antigo Testamento sabiam mais do que imaginamos. Conforme nós podemos ler lá em Gálatas 3, Abraão sabia sobre Jesus Cristo, o Messias. Paulo, inclusive, escreveu em Gálatas 3:8. Eu vou ler aqui para vocês, Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Então, a Escritura proclamou o Evangelho. E o que é o Evangelho? Paulo oferece a definição em 1 Coríntios, capítulo 15, os versículos de 1 a 4, que eu quero ler com vocês, que fala sobre a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Então, nós podemos ler lá, 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi,
que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Além disso, Miqueias profetizou onde o Messias nasceria. Nós podemos ler em Miqueias 5:2. Isaías escreveu sobre o nascimento virginal e até sobre a aparência do Messias. Nós podemos ler os capítulos 7 e 53 de Isaías. Para ir complementando o nosso estudo, eu gostaria de ler Isaías 7, vocês também, se tiverem com a Bíblia aí, 7:14, fala: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará Emanuel. Temos também Isaías 53, Isaías 53, de 2 a 7, eu quero ler, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós os reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Davi também falou sobre a maneira como o Messias morreria numa cruz. É o Salmo 22. Vocês podem ler aí também Salmo 22, os versículos 16, 18, fala: vemos que Davi escreveu sobre a experiência da crucificação do Messias. Cães me cercam, uma súcia, ou seja, um bando de malfeitores me rodeia. Traspassaram minhas mãos e os pés. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Queridos, o Evangelho não mudou no decorrer desses 4.000 anos. O Evangelho para o crente do Antigo Testamento era que o Messias estava vindo. O Evangelho para o crente do Novo Testamento é que o Messias já veio. O santo do Antigo Testamento olhava para a cruz futura. O crente do Novo Testamento olha para a cruz passada. E que mensagem espetacular os anjos proclamaram na noite do nascimento de Jesus Cristo, quando anunciaram nos céus que o Messias havia por fim chegado. Eu acho muito interessante que as primeiras palavras no anúncio angelical, conforme Lucas 2:10, né, capítulo 2 de Lucas, o verso 10, são: não temais. E continuando, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Então Deus estava voltando para andar fisicamente, dessa vez em carne, no planeta Terra, entre a humanidade, entre os homens. E mais do que isso, Jesus Cristo veio para morrer numa árvore, morrer num madeiro. Paulo escreveu em Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então a questão fundamental no Natal não é que Jesus nasceu, mas por que Ele nasceu. Então em seu nascimento não houve salvação alguma.
Ele não conseguiu salvar com o seu poder de cura, nem com o seu ensino incrível. Ele veio para morrer. Jesus Cristo nasceu para que pudesse morrer. Ele seria pendurado num tronco de árvore, tendo se tornado maldição por nós, para carregar a penalidade pelo nosso pecado, a fim de que nós fôssemos libertos da maldição do pecado e a nossa comunhão com Deus fosse restaurada. Então, meus amigos, minhas amigas, meus queridos irmãos e irmãs, houve a árvore no Éden, a qual revelou o orgulho do ser humano, e houve a árvore no Calvário, a qual revelou o perdão de Deus. O pé da cruz tocou o chão, como que dizendo: Deus desceu do céu para tocar o homem. O cume da cruz apontava para o céu, como que apontando o caminho para lá. E os braços da cruz estendiam-se para os lados, como que dizendo: quem quiser vir, venha. Houve a árvore no Éden, mas houve uma árvore no Gólgota também. A primeira árvore trouxe separação de Deus, a segunda árvore trouxe reconciliação. E eu quero falar também sobre a árvore do paraíso. Existe ainda uma terceira árvore e ela é futura. Apocalipse 21 descreve o novo céu e a nova terra. E eu convido vocês a lerem esses 2 últimos capítulos do livro de Apocalipse, Apocalipse 21 e 22. Jerusalém, a cidade celestial, é uma maravilha incrível e espetacular. Ela é feita de pedras preciosas, com portões de pérolas e ruas de ouro puro. A cidade tem mais de 5 milhões de metros quadrados. Somente o andar inferior já ofereceria espaço suficiente para uma população maior do que já existiu no planeta em toda a sua história. A cidade tem uma avenida principal que desce do trono de Deus. No centro dessa avenida corre um rio cristalino de beleza exuberante. Leiam Apocalipse 22, 1 e 2. E adivinha o que foi plantado junto ao rio que corre da cidade eterna? O que foi plantado? Uma árvore foi plantada. Essa é a única vegetação mencionada na descrição do céu. Não porque seja a única vegetação, mas porque é a mais importante de todas e ela acontece de ser a árvore da vida. A árvore da vida esteve presente no jardim do Éden. Adão e Eva foram banidos dali para que não comessem do fruto da árvore da vida e vivessem eternamente presos ao pecado. Agora essa árvore aparece novamente. Pode ser que não seja apenas uma árvore, mas um pomar enorme plantado ao longo do rio que corre pela cidade celestial. Essa árvore produzirá frutos todo mês do ano. Queridos, você está sob a maldição do pecado decorrente da primeira árvore. Nós estamos sob essa maldição, conforme lemos em Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso nós precisamos buscar refúgio na segunda árvore, onde encontraremos perdão na morte de Cristo. Se você correr para a segunda árvore, um dia poderá comer da terceira árvore e desfrutar do esplendor celestial e se juntar aos demais remidos em celebração eterna. Então, a conclusão desse nosso estudo é que da próxima vez que você olhar para uma árvore de Natal, lembre-se das árvores do Evangelho. A primeira foi a árvore da proibição. A segunda é a árvore que comunica perdão. E a terceira será a árvore que marcará o retorno ao paraíso eterno. Então, a primeira árvore representou o orgulho do ser humano. A segunda revelou a humanidade de Deus. E a terceira revelará a glória celestial e a graça
infinita de Deus. Então, meus queridos, é nascido aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E minha oração é que nesse Natal, seu refúgio seja Jesus Cristo. É tempo de entendimento da nossa parte, de clamar a Jesus. Renova a nossa fé, renova o nosso espírito, renova o nosso coração, renova a nossa alegria, renova as intenções do nosso espírito em amar a Cristo, em servi-lo, em viver para agradar a sua vontade e somente a sua vontade. Obrigada, Senhor Jesus, pela manifestação da sua graça sobre as nossas vidas. Clamamos a tua bênção, Senhor Jesus, a tua presença, Criador e sustentador de todas as coisas. Nós oramos em nome de Jesus Cristo e eu entrego esse estudo para a honra e glória de Jesus. E eu desejo a vocês todos que estão assistindo, que acompanharam essa aula, esse estudo que é muito enriquecedor para nós todos. Eu desejo a vocês um feliz e santo Natal, a todos vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus, que Deus abençoe você, abençoe infinitamente mais você e a sua família toda. Em nome de Jesus. Amém. Tchau e até a próxima aula.